Porque falando de amor, eu tenho que entrar em The Drama. Sim, o filme da A24, que tem várias perspectivas importantes, interessantes, e que estão gerando algumas discussões interessantes também na internet, que é o que a gente vai trazer agora. Pegando o gancho, o link deles. Ah, sempre eles, os ovos quebrados. Entenda a polêmica. O que a personagem da Zendaya fez? Aqui, ó. E vai ter spoilers de The Drama, o drama. Mas vale ainda assistir o filme, entendeu? A campanha de marketing tomou cuidado, o grande segredo que estremecia a relação dos protagonistas. Deixa eu ver se eu consigo passar rápido aqui, por isso eu passo por cima disso. Qual que é a polêmica em torno de The Drama, né? Acabei passando por cima disso. Mesmo antes do lançamento oficial de Drama, quando o filme foi exibido pela primeira vez para o público seletos e os spoilers começaram a vazar, essas reviravoltas foram criticados por várias frentes na sociedade estadunidense. Um dos críticos, inclusive, foi Tom Mauser, pai de uma das vítimas de Columbine. Ele definiu o reviravolta como uma ideia horrível e argumentou que a personagem Zendaya tem o efeito de humanizar e normalizar pessoas responsáveis por ataques semelhantes. Então, assim, vou voltar aqui pra cá, porque resumidamente todo esse rolê, né, ele gerou discussão, porque trata de um tema muito sensível para a sociedade estadunidense. Mas quando eles vão lá, faz filme de guerra, vai lá, arregaça o Oriente Médio, Vietnã, Coreia, China, vai lá, não tá traumatizando ninguém. Mas quando fala dos traumas dele, não, muito traumático, não pode discutir, tudo mais. Enfim, não tô falando que são assuntos menores, e nem que esse assunto em voga no drama é menor. Mas ele é a fonte do rolê que gera várias discussões muito importantes pra gente, que eu vou trazer pra sintetizar esse filme, entende? Mas vejam um filme independente disso aqui, porque os desdobramentos de o drama que fazem ele ser diferenciado, sabe? E não um spoiler que vai estragar o rolê, entendeu? É um filme muito bom. É um filme muito bem dirigido, principalmente em questões técnicas, como por exemplo, tem um violino na trilha sonora inteira que dá um tom de drama tipo angustiante e maravilhoso no sentido cinematográfico da coisa a todo momento. E tá presente na trilha e te deixa bolado, de verdade, sabe? E aí entra nas discussões complexas, como eu falei. Porque existe um limite da gente julgar as pessoas na fofoca a partir das fofocas que você mesmo esconde. Você tem uma moralidade pra falar uma coisa a partir de algo que a outra pessoa disse e tal, assim, que você acha que foi errado e tal. É, é muito. Essa reflexão que eu disse, vai que uns 30 minutos se eu quiser falar só dela, entendeu? Porque é o famoso, tipo, faz a caveira da pessoa pra outra ali conversando na mesa de café do bar e tal, assim, mas ele termina falando assim, mas quem somos nós pra julgar, né, amiga? E julga, né? Julgando totalmente o rolê, né? Tirando a pessoa pra qualquer coisa, mas não, continua falando lá. Como diria o poeta, o vagabundo tá lá. Só na fofoquinha, só na conversinha e tal, sendo que fez coisas daquilo pra pior e tal, assim. Então, vem muito da moralidade, sabe? A partir de coisas que a gente descobre da outra pessoa. E é muito legal as reflexões que o filme propõe pra gente nesse ponto, entendeu? Daí entra uma discussão de se esse filme foi vendido errado, porque fala de um tema tão grave assim. É... Primeiro que eu vi gente achando que de fato era uma comédia romântica. As pessoas têm que entender que a A24, ela não faz só comédia, traz de comédia e tal, assim. Ela traz algumas discussões bem pertinentes, sabe?
O, o rolê é que tem gente que só de ver dois artistas pensa, cria um filme na cabeça e, e se frustra, saca? Esse é o grande rolê que acontece cada vez mais na internet, que é o simples, mas evidente caso das pessoas que não leem e não pesquisam todo o rolê. E aí acha que é uma coisa e é outra. Mas voltando, né? Pô, ver lá o Robert Pattinson e a Zendaya, logo comédia romântica. Não é bem assim. Porque, como eu disse, essa questão de você ver o erro da outra pessoa gera muitas e muitas discussões muito pertinentes. Até porque outra coisa antes de falar de discussões pertinentes é que esse filme também ele serve para delimitar uma coisa muito interessante que a Zendaya ela atua como Zendaya em tudo que ela faz. Mas isso não é um demérito dela. Porque meio que ela consegue fazer uma identidade, assim. Tipo, pô, o Alpatino faz. "Ah, eu estou atuo assim a todo tempo, tudo mais. Então, ela é muito sutil, mas é as expressões delas, porque é ela, né? É a pessoa, né? São muito marcantes e são muito visíveis, independente da obra que ela faz, assim. Então, às vezes, se você tá acostumado muito a ver ela fazer drama, como no Euforia, você vai olhar pra ela e ver muito da Rue de Euforia ali. Ou você tá acostumado a ela ver comédia, como ela faz a MJ ou fez nas séries do Disney Channel lá, você vai olhar as expressões dela no filme e ver muita comédia, assim. Mas é só o jeito da atriz se expressar autenticamente. A gente não pode dizer que ela é autêntica, porque a gente tá vendo ela crescer aos nossos olhos como atriz. E isso eu acho muito maneiro. Independente de tudo que a gente tá falando aqui, entendeu? É... Mas voltando às discussões, porque a personagem dela passa por um drama, e aí ela é colocada no cenário de terror psicológico. É... Independente de tudo que acontece no filme, quem que é o julgador que vai determinar que uma pessoa merece ou não passar por terror psicológico, entendeu? E a gente faz isso no nosso dia a dia. Hoje mesmo, não fiz nenhum terror psicológico, mas hoje mesmo tem o exemplo de que no episódio do Demolidor, um personagem fez um terror psicológico gigantesco com o outro ao longo do episódio inteiro, de graça, entendeu? Só porque ele suspeitou de uma parada e tirou o rapazinho lá pra, nossa, o vinagre, entendeu? E. E assim, e por que que isso às vezes acontece? Porque às vezes essa falsa equivalência que eu comentei agora há pouco, a pessoa acha que um erro que ela comete é menos pior que o erro que a outra comete. E não é assim, cara. Não existe isso. Tipo assim, não, mas ela fez uma pessoa coisa muito pior do que eu sequer já fiz, então logo ela tá errada. Tipo, é um falso moralismo que às vezes a gente tem que não faz o menor sentido. A gente só tenta repetir uma mentira várias vezes pra cabeça da gente pra encontrar uma lógica de um suposto caminho da verdade, entendeu? É... E aí joga um outro ponto, né? Pô, até que ponto é saudável pra você ficar mandando indiretinha pra outra pessoa, fazendo esse terror psicológico com outra pessoa, entendeu? O quanto isso te gratifica como ser humano. Já parou pra pensar nesse rolê? E o filme deixa essa discussão muito evidente pra gente. Tipo, pô, você vai se empenhar pra isso pra quê, sabe? Você vai. Você tá acabando com a vida da pessoa, cara. E se vocês partiram de um cenário, vocês compartilharam experiências trágicas, tristes da sua vida, por que você vai pegar esse fio condutor e vai puxar mais a pessoa pra baixo, pra coisas piores, sabe? Não faz sentido isso. É... Mas aí a gente traz essas discussões pra dentro do casal. E a gente tá numa live que a gente acabou de falar um tanto de coisa de amor. E assim, se foi uma. Na minha visão, né? A gente não tá falando aqui de uma traição de carnal, de casal, assim, entendeu? Mas a gente tá falando de um assunto que requer terapia.
requer um acompanhamento, requer um estudo, requer um, um cuidado para ser conduzido no ciclo do casal, entendeu? É... Mas eu acho que essa confiança não pode ser abalada. Porque o filme ele traz um exemplo muito extremo, como a gente disse. Mas essas coisas acontecem na vida de um casal com coisas menores também. Então, assim, se cada coisa que acontece que você não esperava, não é que a pessoa te traiu, é que a pessoa fez algo que você não esperava que ela fizesse em um contexto que não necessariamente te fez mal, mas você começou a criar caraminholas na cabeça, entende? É mais fácil você compartilhar com a pessoa essas caraminholas, entender dessas caraminholas, do que você plantar essa caraminhola sozinho e vê-la germinar em uma outra parada que talvez tenha nada a ver com o pensamento da pessoa que te deu essa caraminhola pra plantar, entendeu? E eu digo isso muito porque em um casal, os parceiros são comparsas, entendeu? Se você se compromete com uma pessoa, você tem que ir até o fim com ela. Você não pode abandonar ela. Porque senão não faz sentido ser um casal, sabe? Ainda mais em um ponto assim que uma das partes do casal tá claramente sofrendo e em cima do sofrimento que a outra já teve, sabe? Então, são dois pontos ali dessa questão da confiança que tá todo mundo machucado. E a pessoa mais próxima pra ajudar o outro é o parceiro do casal. É o homem ou a mulher. É o homem ou a mulher, dependente do casal que for, entendeu? O... E aí, às vezes você tem que recomeçar. E o valor do recomeço é muito subestimado, saca? Porque às vezes a gente vive em cenários que a gente tem que recomeçar sempre. Entendeu? E não é um defeito você recomeçar sempre. Porque o recomeço ajuda você a construir coisas. E ajuda também a rever erros que você comete. Ajuda a resolver problemas que foram cometidos antes que eles fiquem maiores e insustentáveis, entendeu? Então, isso tudo você constrói junto, sendo comparsa. Comparsa no bom sentido, eu sei. Vocês são bandidos em uma vida que não quer que vocês fiquem juntos, entende? Falando poeticamente pra vocês assim. Então, sei lá, abandonar a pessoa em momentos complexos assim, eu não acho muito ideal não, sabe? E isso tudo tem que ser balanceado, como eu disse, pela bússola moral de cada um, entende? E eu acho que talvez até falando, quando a gente tava falando agora há pouco de Tom Holland e Zendaya na realidade, o a bússola moral talvez seja o encaixe de um casal pra dar certo, sabe? Tipo, entender o que que eu acho justo, o que que eu não acho justo e encontrar um ponto de equilíbrio pra fazer dar certo, entendeu? Com os dois apontando para o mesmo norte. E eu acho que talvez seja um caminho pra uma relação dar certo, sabe? É se basearem numa bússola moral com com conceitos que apeteçam um e ao outro, sabe? Eu acho que pode ser por aí. Enfim, isso tudo são reflexões que eu falo, mais uma vez recomendo, de The Drama, e que vocês têm que assistir esse filme. Apesar de eu ter passado meio ligeiro aqui em cima dos spoilers, mas a experiência e as tramas que ele vai te propor valem a pena, sabe? Então, é um bom filme, sim. De verdade, e não foi mal vendido. Se você achou que ia ter uma comédia romântica, se o filme chamava O Drama, é porque aí você tem que ajustar a sua bússola de como você espera um filme, saca?